Quando falamos, nosso trato vocal abre e fecha diversas vezes para produzir palavras. Sons produzidos por um estreitamento no trato vocal que cause bloqueio ou turbulência na passagem de ar são classificados como consoantes. Já sons produzidos pelo ar passando livremente pelo trato vocal são classificados como vogais. Como as vogais não causam bloqueio ou turbulência e, portanto, não causam o contato de dois elementos no trato vocal, a classificação em lugar ou maneira de articulação, como usada para consoantes, não se aplica. Em vez disso, elas são classificadas de acordo com a posição aproximada da língua na boca, tendo como base as 4 vogais mostradas aqui. Vamos pronunciá-las e prestar atenção ao que a nossa boca faz enquanto isso. Comecemos pela vogal I, igual ao I que temos no português. Perceba como o dorso da língua é elevado, ficando perto do céu da boca e também é empurrado para frente, para junto do palato duro. I. Agora vamos para a vogal U. Note como o dorso da língua continua elevado, mas agora empurrado para trás, para junto do palato mole. U. Agora a vogal A. Ela não é como A do português, mas é pronunciada mais para o fundo da boca, como A no inglês father. Para chegar até ela, pronuncie o nosso A e tente levar a língua mais para o fundo da boca. A. Nessa vogal, a língua fica bem baixa na boca, longe do palato, e a mandíbula se abre. Além disso, como fica claro, é pronunciada na parte de trás da boca como U. E por último, temos a vogal A. Ela é parecida com o nosso A, mas não exatamente como ele também. A língua fica um pouco mais para frente da boca. Comece com o A do português e ponha a língua um pouco mais para frente, mas cuidado para não levantá-la. A. Essas são as vogais mais extremas que podemos pronunciar, e é com base na posição da língua durante a pronúncia delas que a tabela de vogais do Alfabeto Fonético Internacional é organizada. A classificação das vogais leva em conta 3 características principais: arredondamento, altura e posteridade. O arredondamento caracteriza o comportamento dos lábios durante a pronúncia da vogal. E, com base nisso, as vogais são classificadas em 2 grupos. As vogais arredondadas são aquelas pronunciadas com os lábios comprimidos formando um círculo. Já as vogais não arredondadas são pronunciadas sem comprimir os lábios. Vamos comparar 2 vogais do português. A vogal O, como em pó, é arredondada. Note como seus lábios se arredondam para formar um círculo. O. Já a vogal A, como em pá, não é arredondada. Os lábios permanecem mais relaxados. A. Na tabela do Alfabeto Fonético Internacional, vogais não arredondadas são mostradas à esquerda e as arredondadas à direita, formando pares. O próximo critério de classificação é a altura. Ela define a altura em que a língua se encontra dentro da boca. Com base nisso, existem 4 grupos principais de vogais. As vogais fechadas são as mais altas na boca, chamadas assim porque a boca fica mais fechada para pronunciá-las. Em português, as vogais I e U são fechadas. Depois temos as vogais semifechadas. A boca está a cerca de 1/3 da distância entre as mais fechadas e as mais abertas. Em português, temos as vogais semifechadas E e O. Depois temos as vogais semiabertas. A língua está mais baixa, a cerca de 2/3 da distância entre as mais fechadas e as mais abertas. Em português, essas vogais são E e O. E por último temos as abertas, onde a língua está tão baixa quanto possível na boca. Em português, temos apenas a vogal A como aberta. Mas temos ainda vogais com posições intermediárias entre estes pontos principais. Temos as vogais quase abertas, entre as abertas e as semiabertas. Em português, a vogal A costuma ficar nessa posição. As vogais médias ficam entre as semiabertas e as semifechadas, com a língua exatamente no meio da boca. A vogal neutra A, geralmente chamada de schwa, presente em muitas línguas como no inglês e no alemão, por exemplo, é uma vogal média. E por último temos as quase fechadas, entre as semifechadas e as fechadas. O português não possui vogais quase fechadas como fonemas distintos, mas a pronúncia de E, I, O e U átonos tende a ser quase fechada, como no final das palavras pele e pelo. O último critério de classificação é a posteridade.
Ele define o quão para trás ou para frente a vogal fica na boca com base na posição da língua. Enquanto aprendemos essa classificação, vamos combiná-la com as duas anteriores e passar por todas as vogais da tabela. As vogais anteriores são pronunciadas com a língua para frente na boca. Temos então aqui a vogal anterior fechada não arredondada. O dorso da língua fica o mais para frente e para cima possível e os lábios não formam um círculo. I. Depois temos a vogal anterior fechada arredondada. É igual a um I, mas os lábios se arredondam. U, como no francês ou no alemão. A vogal anterior semi-fechada não arredondada. O dorso da língua fica para frente a 1/3 da distância entre I e A e sem arredondar os lábios. E sua versão arredondada, E, como no francês e no alemão de novo. Vogal anterior semi-aberta não arredondada. A 2/3 da distância entre I e A, ou metade da distância entre E e A, e sem arredondar os lábios. E sua versão arredondada, Vogal anterior quase aberta não arredondada. Fica na metade do caminho entre E e A, e sem arredondar os lábios. É como o A no inglês cat. Essa vogal não tem uma contraparte arredondada que seja comum. Agora a vogal anterior aberta não arredondada. A. Aquele A um pouco mais para frente na boca do que o nosso, como eu ensinei lá no começo. A. E sua contraparte arredondada. A. Agora as vogais posteriores, com o dorso da língua para trás na boca. Vamos começar com a vogal posterior fechada arredondada. O dorso da língua fica o mais para trás e para cima possível e os lábios se arredondam. Para sua contraparte não arredondada, é só relaxar os lábios. Vogal semi-fechada posterior arredondada. A língua fica para trás, a 1/3 da distância entre U e A, e os lábios arredondados. O. E sua contraparte não arredondada, O. Vogal semi-aberta posterior arredondada. A língua fica a 2/3 da distância entre U e O, ou metade da distância entre O e O, com os lábios arredondados. O. E sua contraparte não arredondada, O. É o som encontrado no inglês norte-americano em palavras como love. Vogal aberta posterior não arredondada. A língua fica o mais para trás e para baixo possível. A. Como no inglês father, como já explicado anteriormente. Para sua contraparte arredondada, é só arredondar os lábios também. O. Depois temos as vogais centrais, onde a língua fica na metade da distância entre as anteriores e as posteriores. Ela se eleva ou se abaixa de maneira uniforme na boca. Primeiro temos a vogal central fechada não arredondada. A língua fica apertada para cima de forma uniforme contra o céu da boca e ao longo do palato todo. Esse som é encontrado em línguas como o Guarani e o russo. E a sua contraparte arredondada, Vogal central semi-fechada arredondada. A língua fica na mesma altura de E e O, mas equilibrada na boca, e os lábios são arredondados. Na sua versão não arredondada, é só não arredondar os lábios. Vogal central média não arredondada. A língua fica exatamente no meio da boca, ou seja, completamente relaxada, e os lábios também não se arredondam. Vogal central semi-aberta arredondada. A língua fica na mesma altura que em E ou O, mas equilibrada, e os lábios se arredondam. E sua versão não arredondada, Vogal central quase aberta não arredondada. Essa é fácil porque corresponde ao nosso Temos ainda as vogais quase anteriores, onde o dorso da língua fica só um pouco mais para trás que nas anteriores. Essa distinção só consegue ser feita em posições mais altas, onde há mais espaço para a língua se mexer. Só duas vogais nessa posição são comuns: a vogal quase anterior, quase fechada, não arredondada, E. É como um hiátono do português, ou como o I curto do inglês em palavras como it, sick.
e sua contraparte arredondada, e. Por último, temos as vogais quase posteriores, que são só um pouco mais para frente que as posteriores. A única comum é a vogal quase posterior quase fechada arredondada, como o nosso U átono, ou como o U curto do inglês em palavras como put e good. Mas uma coisa que precisa ficar clara é que o espaço vocálico é contínuo. Essas vogais são só aproximações e um idioma pode ter vogais em qualquer ponto intermediário entre as vogais mostradas aqui. De fato, isso é bem mais comum do que vocês imaginam. Vamos dar exemplos disso em várias línguas bem conhecidas. No inglês, por exemplo, o som do U longo, como na palavra boot, é mais anterior que um U propriamente dito. Não dizemos boot, mas boot. A vogal é de fato algo como uma quase posterior fechada redonda. O E átono do português europeu, como em pegar, se localiza mais ou menos aqui. É algo como uma vogal quase posterior, quase fechada, não arredondada. Em espanhol, onde não existe distinção entre e e, como no português, a vogal E tem uma posição intermediária. Ou seja, ela é de fato uma vogal anterior média não arredondada. Não é nem bebé nem bebê, mas bebé. Em húngaro, o A curto, como na palavra hot, é algo intermediário entre O e O, sendo uma vogal posterior quase aberta redonda. O nosso A mesmo é um outro caso desse tipo. Considerando que eu pedi para pôr a língua mais para frente ou mais para trás que o nosso A ao pronunciar os dois As da tabela, fica claro que o A do português é uma vogal no meio do caminho, ou seja, uma vogal central aberta não arredondada. E por hoje é tudo que temos sobre as vogais. Se ainda não deixou o seu like, deixa aí rapidinho. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever também. Até mais!